Olá, pessoal! Bom, eu nem sei como começar a gravar um vídeo para o YouTube, mas eu vou agir aqui naturalmente, como se eu estivesse aí na tua frente contando realmente essa minha história para te ajudar a passar por esse momento tão difícil, né? Hoje eu tô vindo aqui compartilhar um pouquinho do que aconteceu na minha vida. Eu me chamo Tamara, eu tenho 30 anos. Eu estava casada há 12 anos, né? Casei super cedo, quando eu tinha 17 para 18. Me tornei mãe, aí a gente foi, né? Eu e o meu marido viver as nossas vidas, alugamos uma casa e enfrentamos esses 12 anos juntos, buscando conquistas, né? Conquistamos muitas coisas juntos. Ele era uma pessoa maravilhosa, um pai incrível para minha filha. E infelizmente ele acabou falecendo muito novo, aos 29 anos. E aí, pessoal, foi o momento mais difícil da minha vida, né? A morte é algo realmente assim muito difícil, né? Tem pessoas que levam muitos anos para conseguir superar um trauma como esse. E eu, graças a Deus, passou agora 1 ano e 6 meses desse acontecimento e com muita busca aqui, né? Pessoas que eu digo que Deus me direcionou no meu caminho, pessoas que Deus ergueu para me levantar de um processo de quase depressão que eu caí. Eu digo quase porque eu tive quase caindo, quase me entregando, porque é uma perda, assim, pessoal, muito dolorosa, né? Só quem tá passando sabe como é. Um casamento, a gente perde a nossa família mais próxima, porque depois que a gente casa, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, eles viram parentes, né? E a nossa família é aquela que tá com nós todos os dias na batalha, que sabe da nossa realidade, né? Então, a minha família era eu, meu marido e a minha filha Victoria, que hoje ela tá com 11 anos, né? Então, quando eu vi aquilo ali acontecer, foi a mesma coisa que ver todos os sonhos e planos e sentido de vida, né? Na verdade, o sentido de vida que eu tinha, né? Porque eu vivia por aquela família ali, pelo meu marido, pelos planos que a gente construía junto, buscando fazer planos juntos para entregar o melhor que a gente podia para nossa filha. Mas a gente sabe que os filhos crescem e um dia vão viver a nossa vida, e quem fica do nosso lado é o nosso esposo, é o nosso marido. Então foi terrível, assim, o meu chão caiu naquele dia. Mas eu sempre acreditei muito em Deus, né? E depois que passou todo o processo, eu olhei para cima e disse assim: Deus, é tu na minha vida, mas o que que tu quer de mim? O que que tu quer de mim? Eu preciso entender o que que tu quer de mim. E aí eu passei a buscar, pessoal. Eu passei a buscar onde que estava Deus, eu queria ouvir Deus, eu queria saber o que Deus queria de mim. E eu acho que é isso, sabe, gente? Hoje, eu acredito muito que quando a gente passa por algumas situações assim tão grandes na nossa vida, Deus está nos usando para um testemunho, que é o que eu tô fazendo hoje aqui para vocês, é contar a minha história, que é o meu testemunho de vida e superação, né? E quais são os meus próximos passos agora, né? Depois que todo esse trauma aconteceu. Então, eu comecei a buscar muito aonde que estava Deus, eu queria encontrar Deus, então eu fui em todos os lugares que vocês possam imaginar. Eu sempre fui de uma família católica, mas eu não frequentava, eu costumava dizer que eu tinha a minha fé própria, né? Então eu idealizava um Deus na minha vida, né? Então eu sempre fui uma pessoa de muita fé, porém eu idealizava um Deus na minha vida, eu não buscava assim mais profundo, né? Então eu fui em vários lugares porque a minha dor era sem tamanho, então eu comecei a buscar ajuda desesperadamente em todos os lugares para encontrar Deus. Eu fui na católica, eu fui na Testemunha de Jeová, eu cheguei em centro de Umbanda, eu fui para vários lugares, várias casas religiosas e não encontrei Deus em lugar nenhum, né? Eu não consegui encontrar Deus em lugar nenhum. Na verdade, ele estava o tempo inteiro comigo porque um dia
no meu quarto, desesperada, depois já de ter passado por tudo e ficado assim, meu Deus, eu não tô te encontrando, meu Deus, eu tô caindo numa depressão, meu Deus, eu não quero cair nessa cama. Eu ouvia vozinhas assim, sabe? É o diabinho ali na tua cabeça falando assim, deita aí nessa tua cama, tu não serve pra mais nada. Porque é um adendo, além de eu perder o meu marido, eu perdi a nossa empresa, que a gente estava 2 anos com a empresa, então eu não tinha cabeça para gerenciar o negócio, eu acabei também falindo, então eu perdi a minha família e perdi o meu emprego e fiquei com uma criança de 10 anos junto comigo para sustentar. Então eu tava caindo numa depressão e tinha uma voz na minha cabeça que mandava eu deitar, tinha uma voz na minha cabeça que dizia que eu tinha que ficar ali, sabe, deitada naquela cama, não conseguia levantar, ficava chorando, né? Muitos meses eu passei assim. E até que eu clamei tanto que veio uma voz na minha cabeça que falou 2 coisas pra mim: Alice e família. Alice é o nome da minha prima, que Deus me direcionou para que hoje eu pudesse me fortalecer em Cristo e entender o que é viver as vontades de Deus na minha vida, diante de uma dor tão grande que eu passei. E Deus me direcionou ela na minha vida. Ela e o marido dela me ajudaram, então eu passei por um discipulado. Se você nunca ouviu falar, discipulado, em algumas igrejas evangélicas eles acabam ensinando da palavra de Deus para nós. Então é mais do que viver uma religião, é encontrar o Espírito de Deus, aquele que é capaz de nos direcionar, né, diante dos nossos desafios de vidas e obstáculos e traumas tão grandes que a gente passa. Então eu fui discipulada e depois disso eu comecei a fazer a minha própria busca. Aonde? Na palavra, na Bíblia, né? Na palavra de Deus. E foi aonde eu me encontrei. E aí, então eu me converti, né? Hoje eu sou cristã. E hoje eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Em tudo que eu faço. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu deito, né? Então, pessoal, o meu marido, ele faleceu de uma doença, tá? Foi uma pancreatite que deu nele, foi 3 dias, foi algo repentino e aí eu tive que lidar com toda essa situação. E o que eu acho assim, eu procurei alguns vídeos aqui de testemunhos de viúvas, né? Meninas novas e pessoas também com mais idade que perderam sua família, seu marido. E eu vi muito assim, contando superficialmente, e eu vim trazer abertamente para vocês o que realmente eu passei. Eu, por ser nova, gente, eu fiquei muito perdida, porque eu comecei a questionar qual é o sentido da vida então? Qual é o sentido da vida então? Tô aqui, daqui a pouco eu posso morrer, então eu vou aproveitar. Então, nesse processo, antes de Deus falar comigo, eu queria fugir da realidade. Eu não queria encarar aquela realidade, né? Nesse meu processo, que eu quase caí numa depressão, eu não conseguia dar a atenção que a minha filha precisava, né? Então eu tive a minha família ali que me abraçou num primeiro momento para dar essa atenção para minha filha que ela precisava, que eu não estava conseguindo dar. Eu passei a fazer coisas que eu não fazia antes, ter comportamentos que eu não tinha antes. Então eu esperava chegar o final de semana para sair e para poder esparecer a cabeça, sair com amizades que não nos influenciam a fazer coisas boas, coisas que lá na frente, pessoas que sonham grande, pessoas que têm sonhos grandes aí não vai fazer sentido, como beber todo final de semana, e se envolver com festas e coisas assim, tudo para fugir da realidade. E eu não me envergonho disso, porque é necessário a gente entender que tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa encarar um processo, né? E nesse período, ao mesmo tempo que eu estava fugindo da realidade, eu estava buscando ajuda, né? Porque eu queria, na verdade, sempre falar abertamente para vocês, eu não queria mais viver. Eu não queria mais viver. Teve vários momentos que foi tão pesado para mim que eu não queria mais existir. Só que, na verdade, é que a dor era tão grande que eu não sabia o que fazer para que essa dor findasse, né? Que essa dor tivesse fim. E hoje, pessoal, depois de 1 ano e 6 meses, eu não tenho mais essa dor. Eu fui curada por Jesus. Jesus me curou. Eu não tenho mais essa dor, eu não tenho mais depressão, eu tenho muita vontade de viver, eu tenho muita vontade de continuar,
principalmente porque o Guilherme sempre foi um marido que me incentivou muito, muitas das minhas conquistas, faculdade, curso técnico, o carro que a gente comprou, tudo que a gente fez foi muito porque ele foi um incentivador, um motivador para mim naquelas épocas. Então, eu creio que ele ficaria muito feliz de saber que eu continuei e não que eu caí numa depressão e não consegui dar sequência ao legado dele, né? Então, a gente também tem que pensar muito na pessoa, como ela gostaria que a gente tivesse. Provavelmente, ela não gostaria que a gente ficasse doente, né? Mas eu vejo Deus em tudo, né? Eu vejo Deus em tudo. Então, eu passei por todo esse processo terrível aí. Eu me perdi de mim. Realmente, eu me perdi de mim. E eu me encontrei em Cristo, né? Então, eu me completei, porque o que faltava na minha vida de verdade era Jesus. Hoje eu paro para olhar e não consigo mais ver a minha vida sem colocar Jesus à minha frente, sabe? Ele me deu um novo começo, né? Uma nova história. E agora eu preciso colocar ele à frente para entender o que ele tem para mim, né? O que ele tem para mim, Tamara, a partir desse trauma que me aconteceu, né? Então, eu não sei qual a sua crença, qual a sua questão, mas eu digo muito para vocês, o que me salvou de todo esse processo foi Deus, foi Jesus Cristo, foi aprender a palavra de Deus, né? Então, de tanto hoje que eu busquei, eu me fortaleci em Cristo e eu não mudaria uma vírgula da minha história. Para te ver como que é a entrada de Jesus Cristo na nossa vida, eu perguntaria, tu mudaria alguma coisa na tua história, tudo que tu passou? Eu não mudaria uma vírgula, né? Uma vírgula. Na verdade, eu vinha muito... Por que eu quase caí numa depressão? Porque eu vinha muito cansada, eu tive histórias pesadas na minha infância, tive situações difíceis de família para lidar, que um dia, talvez... Se você tá gostando aí da gente tá batendo esse papo, já comenta aí embaixo pra mim, que depois eu vou ler a tua história também. Vai ser um prazer estar lendo o que aconteceu contigo e nos ajudando, uma palavra pro outro, incentivando um ao outro, que esse é meu objetivo. Meu objetivo sempre foi, eu sempre ouvi na minha mente, ajudar pessoas. Só que eu não sabia como que seria essa ajuda. Hoje eu vejo que a ajuda é através dos meus testemunhos de vida. Então, assim, talvez um dia eu compartilhe um pouco mais, né? Dessas questões minhas pessoais aí, da minha infância. E aí, o que aconteceu, pessoal? A morte do Gui, pra mim, foi a cereja do bolo pra eu quase morrer junto. Eu quase caí realmente me entregar pra uma vida de morte, uma vida de depressão, uma vida sem sonhos, uma vida tá existindo só por existir, né? Então, não era isso que Deus queria de mim e não é isso que Ele quer pra ti. Se tu chegou no meu vídeo, pode ter certeza que não é isso que Deus quer pra ti, né? Então, agora no ano novo, sabe, eu tomei uma decisão, eu passei esse ano novo sozinha pra refletir, sabe? Foi o primeiro ano novo que eu passei sozinha, porque o ano novo o ano novo do ano passado, não, no ano de 2023, eu passei acompanhada, né? Passei um ano novo normal, com várias pessoas e tal. E nessa virada do ano de 2024, eu decidi passar sozinha, eu e Jesus Cristo. Organizei uma mesa, fiz doce, fiz janta, botei uma música. E eu decidi passar com ele para ter mais direcionamento, para ter mais entendimento para esse ano de 2024, que vai ser um ano aonde, desde o primeiro dia do ano, para todo o resto da minha vida agora, eu vou estar vivendo a palavra de Deus na minha vida. E veio uma palavra aqui para mim, que eu quero compartilhar contigo, que tá lá em Isaías, aí é o... Calma aí, 44, Isaías 44, 21. A promessa de livramento. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo. E, ó Israel, e não me esquecerei de ti, né? Então, esse versículo me pegou muito, né? Porque Deus fala aqui que nós somos, né, servo dele.
E que a partir do momento que Deus não precisa da gente, a gente que precisa, né, de Deus para nos fortalecer e encarar todo esse processo de vida que a gente nunca sabe o que tá para vir ali pela frente. Então a gente precisa estar o tempo inteiro reforçando a nossa mente em Cristo, né? Então, o que ele diz aqui para mim? Que ele não se esqueceu de mim, né? Mesmo que tenha acontecido tudo o que aconteceu, ele não se esqueceu de mim. Então, ele ainda tem muitas coisas para mim. Assim como ele deve ter muitas coisas para ti, né? Então, o que eu digo para você, não perca sua fé. Não fique dando ouvidos para qualquer pessoa que chega do teu lado e nem sabe o que fala. As pessoas, o mundo hoje, ele tá muito doente. Às vezes é necessário com que a gente se isole e faça a nossa busca. E leia, e entenda, e pratica, e conheça a verdade para a verdade nos libertar de traumas, nos libertar do passado, nos libertar de dores, nos libertar de coisas horríveis que a gente passa, né? E já passou na nossa vida. Então, hoje eu sou curada com a palavra do Senhor. E eu sou muito feliz e muito grata por isso, por ter me encontrado. E eu tô entrando no ano de 2024 mega feliz com isso. E eu quero que tu deixe aqui pra mim nos comentários. Eu falei muita coisa, eu fiz um vídeo direto, assim, bem natural, vai ser sem edição mesmo, que é para compartilhar um pouco da minha história, do meu testemunho. E se tu gostou, e se tu estiver curtindo, eu volto para esse canal aqui e vou continuar compartilhando muitas palavras para te fortalecer, para a gente se ajudar, criar uma comunidade grande de autoajuda e espalhar a palavra de Deus aqui, para que a gente vença todas as guerras que vierem contra nós. Porque isso aqui é guerra, pessoal. Viver é guerra. E a gente precisa se posicionar, precisa ter posicionamento. Então, um beijão pra você. Fica com Deus. E eu espero que algo que eu tenha falado aqui tenha te despertado para te buscar cada vez mais, ter fé e botar o Senhor à frente de todas as coisas, para que assim que nem eu, você seja curado em nome de Jesus. Tá bom? Um abração.